senhor pega trânsito todo dia? Não, porque eu saio mais cedo, vocês me atrasaram hoje. Eu demorei para entrar na faculdade de medicina. Primeiro vestibular não entrei, segundo não entrei, entrei na terceira vez. Eu falei, vou prestar vestibular até 80 anos de idade, mas vou ser médico. Eu mexo muito com emergência. Sofro muito quando perco um paciente. É o pior sentimento que a gente pode sentir. Mas ninguém é Deus, as pessoas morrem. E nossa função é tentar, obviamente, minimizar o sofrimento das pessoas e prolongar a vida dentro do possível. Minha vida é medicina. Ponto. Eu sou Bruce Wayne. É? Ela não sabe que eu sou Bruce Wayne? Cara, como é que pode? Eu sou o Bruce Wayne. Deixa eu falar uma coisa, você entende o que se chama Bruce Wayne? Aqui, ó. Bruce Wayne. Sou eu. Olha aí. Olha, eu tenho a Batcaverna. Tem a Batcaverna? Tenho. E o senhor anda assim pelo hospital? Não, pelas ruas, Pelas ruas. ajudando o policiamento. Ele Alô? faz a festa das criancinhas. Oi. Diga. Ah, não. Fica aí. Eu não conheço o paciente. Oi. Bom, você quer medicar? Bom, dá tiroide. Eu já tô indo aí. Bom dia. Você quer ir lá no quarto? Vamos passar a visita? Vamos. Tá bom? Lilice! Doutor, me fala dessa mulher aqui. O que ela representa pra você, doutora Filomena? Ah, me perturba o dia inteiro. Eu tô aqui no Encore há 34 anos, ela tá há 28, né? Conheço ela há 30 anos e ela é uma das grandes UTIstas desse país. Tanto na área de pediatria, pós-operatório de cirurgias de criança, como de adulto. Então a Filomena hoje é, sem dúvida nenhuma, uma das maiores UTIstas do país. E na época Covid, então, ela foi uma grande responsável por trazer a tecnologia como ECMO, por exemplo. Se tem alguém que passou mais ECMO do Brasil, desconheço. Ela é talvez a pessoa com maior casuística de ECMO, uma máquina que ajuda a funcionar o pulmão, substitui o pulmão por alguns dias durante o Covid, por exemplo, os pacientes mais graves, salvando vidas. Ela trabalha 24 horas. Tá tudo certinho aí? Não. Ah, tá boa. Vamos diminuir, tirar o horário e vamos... Já tiramos. Tá. Demos torgena ontem. Vamos fazer traque. Eu tô sempre conectada com o telefone 24 horas, com os pacientes, com os médicos que trabalham comigo. Como eu rezei por você, graças a Deus. Obrigada. Linda. Costumo voltar muito para o hospital e quando eu vejo que eu posso fazer a diferença, eu volto. Então eu volto 1 da manhã, 2 da manhã, eu volto em qualquer momento. Para mim, eu acho que a medicina é um sacerdócio. Eu acho que eu não fui assim, você vai ser médica. Eu acho que eu nasci médica. Desde que começou a pandemia, eu saí de casa, fui para um flat, porque eu tenho 3 filhos e eu não queria ter a chance de todo aquele ritual para voltar para casa, e de troca de roupa, eu achei que aquilo estava perturbando meus filhos. Aí eu falei, não, eu prefiro... Aí eu fui para um flat. Então eu estou nesse flat. E eu falei para eles, eu vou por uma causa maior, para cuidar desses pacientes e para deixar vocês mais à vontade, vocês mais longe do perigo. Então eles ficaram meio confinados. E eles são muito, se entendem muito e falaram, pra gente você vai, fica o tempo que você quiser, nós estamos bem. E eu falei, quando chegar a vacina eu vou voltar. Você foi pra casa do doutor ou você dormiu na sua sala hoje? Eu dormi na minha sala, eu durmo muito na minha sala. Tem um sofá lá que é onde eu emendo, eu fico lá. Vou no flat, mas eu fico um pouco nesse flat, eu fico mais nos hospitais. Você acha que dá para aumentar a dieta um pouco? Teve
é nossa função 24 horas. Né? É nossa missão, função. Então não tem muito esse conceito, salvei uma vida. Veja, pipoqueiro faz pipoca, não é isso? O açougueiro lá corta carne e o médico faz medicina. Não tem segredo. Na pá interna, né? Aqui o que aconteceu? Afasta aí, gente. Vai lá. Vai. Ele começou com falta de ar. Nós achamos que era Covid, ele fez os testes, deram negativos. Depois evoluiu para uma dor na barriga. Voltava para casa, a dor intensificava, voltava para o hospital e ficou assim durante quase um mês até ele ser internado. Aí, quando ele foi internado, fizeram exames complementares e deu uma alteração na vesícula. Até então, a gente pensa que é uma coisa comum de se tratar. Até suspeitavam de hepatite, porque ele começou a ficar muito amarelo, falência hepática. Mas tudo era por causa do coração, que não estava irrigando os órgãos e estava dando essa amarelão, porque o fígado estava falindo, sem irrigação do coração. No dia 11 de novembro veio o diagnóstico de insuficiência cardíaca. E aí veio para casa, para ter acompanhamento ambulatorial, né, com o cardiologista. Só que até hoje não teve esse acompanhamento ambulatorial, ele precisou ser internado no INCOR, de urgência. Kennedy tem 28 anos, tem uma insuficiência cardíaca grave, ele estava aqui já internado, esperando um transplante cardíaco. E ele tinha uma morte iminente, uma iminência de morte. A notícia do transplante veio como um balde d'água na nossa cabeça. Porque até então a gente desconfiava de uma coisa que era curável, de uma coisa que era possível ter uma cura. Pensa, a sua família, o seu marido, o seu filho, o seu pai. Arrancar um coração que até então a gente nunca imaginou que tinha problema, colocar outro e esperar isso acontecer. Um dia me ligaram dizendo assim, olha, o Kennedy, ele está muito ruim. Ele está com uma medicação, ele está na fila do transplante. Já tem um dispositivo que chama balão intraórtico, que é o primeiro dispositivo que a gente passa. Mas ele está com a pressão muito baixa, com a saturação. Eu queria que você avaliasse para ver se tem indicação de ECMO. Aí eu fui lá na UTI que ele estava, olhei, examinei e falei, ó, ele tem indicação total de ECMO. Eu nunca tinha ouvido falar na ECMO, ouvi falar primeiramente no INCOR e depois, quando cheguei em casa, eu já comecei a pesquisar. Na época da pandemia, se falou muito da ECMO, né? Que é uma máquina, teoricamente, que substitui os pulmões. Como funciona isso? A circulação extracorpórea, ela foi desenvolvida inicialmente para as cirurgias cardíacas. Depois, com evoluir, se percebeu que poderia ser usado essa metodologia, essa técnica, também para substituir os pulmões, porque existe uma membrana que fica empacotada e por ela tem a passagem de ar por um lado e de sangue pelo outro. Além disso, nós temos que ter os tubos, esses tubos onde o sangue vai fluir de um lado para o outro. E aí nós temos a membrana, que é como se fossem os pulmões, é aqui onde vai ocorrer a oxigenação e a retirada do CO2, e nós temos a bomba. A bomba é quem vai impulsionar
esse sangue vai aspirar e vai impulsionar esse sangue para frente. E com isso eu consigo tratar graus diferentes de falência respiratória. Os casos mais graves se beneficiam bastante de ter um pulmão paralelo, um pulmão fora do corpo, que fica funcionando enquanto eu deixo o pulmão do paciente se resolver, enquanto eu vou tratando a doença de base do pulmão do paciente. A ECMO é uma assistência que pode ser para o pulmão e para o coração, nesse caso era para o coração, que é uma assistência que a gente chama que pode ser ponte. Ela pode ser ponte para transplante, pode ser ponte para o coração recuperar ou pode ser ponte para um coração artificial. Aí eu falei, bom, ele tem indicação, eu vou colocar a ECMO nele e aí ele fica na fila do transplante para esperar o coração dele. Quando veio a notícia, na parte da manhã, que ele precisava ir para a ECMO, a gente ficou muito assustado, porque até então a ECMO é muito invasiva perto do balão. 16, 18, vou deixar ele 16. Agora já vai 16, pode. Aí eu, na mesma hora, já acionei o meu time e vamos colocar em ECMO. Você vai ficar bom, não fique desesperado, isso aqui é uma passagem. Me chamou a atenção que tinha um violão do lado dele. Kennedy, você toca violão? Aí ele falou assim, você não esquece meu violão? Eu falei, não. Aí eu peguei o violão. Quando eu estava passando as cânulas, assim, bem perto de eu abrir as pinças e ele começou a nausear, a pressão caiu mais ainda. Eu olhei para ele e falei, Kennedy, aguenta 1 minuto, você não vai morrer. Aí abri as pinças, ele disse, nossa, doutora, eu revivi. Pra dizer que eu não sabia. Tá ótimo. Não pode demorar muito também, viu, coração? Porque essa ECMO, ela também é uma assistência limitada. Não posso deixar... É para ser uma assistência de curta, 14 dias. É empoderado, apareceu o coração, não é na hora que a gente quer. Depende muito da generosidade de alguém de fazer a doação, além da generosidade. Tem que ter uma compatibilidade entre o doador e o receptor, ele tem um local na fila. Foi um baque muito grande pra gente. Jamais imaginaríamos uma coisa dessa parecida acontecer justo com ele. Se fosse com qualquer outra pessoa da família, a gente iria entender. Mas com ele era a mais improvável de todas. Alimentação super saudável, nada de fritura, nada de refrigerantes, nada de embutidos, conservantes, nem café entra dentro de casa. Desde quando a gente se casou, a gente nunca dormiu separado. Todo dia eu coloco a mão no lugar dele na cama e profetizo ele ali do meu lado. Se você é o Batman, quem é a Filomena? Mulher Maravilha, Não, Filomena não é nada, Filomena é médico. nordestina. No caso de um paciente que a gente chama ponte para transplante, quer dizer, chega a um grau de insuficiência cardíaca muito grave, ele não sobreviveria. Então a ECMO foi o dispositivo utilizado para dar, obviamente, sustentação àquele coração ou fazer o papel do coração por um tempo até chegar ao doador, como foi o caso. Durante a pandemia, quer dizer, a ECMO, chamada venovenosa, que ela dá suporte ao pulmão. Existe, obviamente, há vários anos, mas na pandemia foi muito utilizado. É o seguinte, esse paciente já me ligaram, tem 2, 3 horas. É um paciente que está há 20 dias internado numa unidade de terapia intensiva. Ele tem uma pneumonia grave por Covid-19, uma insuficiência respiratória
está em Cuiabá, um desejo da família que ele seja transportado e não dá para transportar sem uma estratégia avançada. A gente precisa levar tudo. Eu preciso do kit, eu preciso das cânulas arteriais e venosas, eu vou precisar também dos kits de punção e eu vou precisar das cânulas. Eu preciso disso urgente, que eu preciso decolar o mais rápido possível. A gente liga, tá? Tá bom. Desejo no sorte. Boa sorte. Obrigada. Vamos? Quem vai? Vem. Vou confessar uma coisa, eu tenho muito medo de voar. Eu quase não viajo assim para me divertir, porque eu tenho muito medo de voo. Mas quando é para buscar um paciente, eu acho que eu fico imbuída de um sentimento tão grande de vir que eu coloco o medo de lado. Doutora, a senhora acordou que horas hoje? Acordei 5h40. Tá cansada? Não, ainda tenho muito gás para gastar, estou feliz. Hoje eu me vacinei, esperei muito esse momento onde eu vi os outros pacientes em mim. Então a esperança, a resiliência, tudo aquilo que eu dizia para os doentes, hoje foi uma realização. Eu quero mais, quero ir logo resolver esse paciente, colocar em ECMO, trazer para São Paulo, para o Infoco. Vamos cuidar de mais um. Tchau, gente. Conseguindo fazer o papel primordial dos pulmões, que é oxigenar e trocar gás carbônico. Então, se nada for feito, esse doente tem muita chance dele não resistir nos próximos dias ou nas próximas horas. Já pega o telefone da dona Pega o meu. Ela que vai cuidar do seu pai. Sim. Mas é tudo assim, tudo certinho, tá? Maravilha. Fiquei pensando, por que eu fui ser médica? E eu tenho uma tia lá no Maranhão, eu sou de lá. A partir dos 5 anos, todos os anos, ela perguntava para os sobrinhos, o que vocês querem ser? Eu sempre dizia, eu quero ser médica para fazer o melhor pelas pessoas. Esse procedimento é o último recurso? Não é o último recurso, mas é um recurso a mais. A ECMO é uma estratégia, é um suporte. A ECMO não cura. A ECMO, ela dá suporte aos pulmões enquanto os mesmos descansam. Porque os pulmões desse paciente, provavelmente eles estão muito inflamados, muito acometidos pelo vírus, por esse terrível vírus, e ele não está conseguindo fazer o papel primordial dos pulmões, que é oxigenar e trocar gás carbônico.
bem imenso, você tem que ficar esperto na hora que for passar. Aí agora, por causa da membrana. Senão vai... Aqui ele tá segurando. Doutor, você vai ter que erguer ele e jogar ele mais pra cima lá agora, entendeu? Pra alinhar. Pra cá. Pra sua cara. Peraí, vou tirar a mão dele. A mão aqui. Então, quer dizer, quando todas as medidas se esgotam, quer dizer, as máscaras, depois vem a intubação, que o paciente fica no respirador, e mesmo assim não está dando conta da oxigenação, esse é um pulmão paralelo, posso chamar assim. É um segundo pulmão ali à beira do leito, é isso? Isso, eu posso deixar o pulmão do próprio paciente parado, como se fosse, um exemplo, eu tenho um indivíduo que quebra o braço, então o osso está quebrado, então o osso está machucado. O que eu faço? Engesso, deixo o braço parado. O pulmão, como ele tem que se movimentar, eu não posso deixar o pulmão parado, porque ele precisa sempre estar funcionando. Se eu coloco um pulmão em paralelo, eu consigo deixar esse pulmão quietinho para ele se resolver, para a doença dele passar, enquanto eu fico fazendo a função dele, que é as trocas gasosas, fora do corpo, de uma maneira eficiente. Bom, agora depois de quase 12 horas que a gente foi resgatar o paciente, instalamos a ECMO, foi um procedimento tranquilo. A viagem também foi normal, foi dentro dos parâmetros todos estáveis. Agora chegou aqui na UTI, nessa UTI onde eu também coordeno, e aqui nós vamos continuar o tratamento do paciente. Deverá ficar em ECMO 6, 7 dias. Depois nós vamos fazendo teste de autonomia, vamos diminuindo a ECMO e vamos testando se o pulmão do paciente já tem condições de promover a oxigenação e a retirada de CO2 sem auxílio da ECMO. É uma longa batalha, estamos apenas no começo. Dizem que as pessoas ficavam 6, 7 dias, até 10 dias, mas eu fiquei 27. Foi onde os médicos chegaram na minha filha e falaram: ela não tem chance. Eu saía muito, apesar de seguir todos os protocolos, máscara, álcool, mas eu não fiquei em casa. Eu ia em farmácia, eu ia em mercado, eu inventava coisas para fazer, às vezes sem necessidade. Então eu acho que isso contribuiu muito para que eu viesse a ter um problema que eu tive, a falta de acreditar. Que eu aconselho as pessoas a ficar em casa, porque eu fui obrigada a ficar 7 meses, né? Presa num quarto. A ECMO ela começou a ser bastante usada nessas pneumonias virais e ela se mostrou efetiva na crise do H1N1. Quando chegou agora o coronavírus, se começou devagarzinho a introduzir essa tecnologia para o tratamento dos casos mais graves, como você comentou. Foi muito de repente. Eu comecei, na verdade, a ter uma pequena tosse, uma dorzinha de garganta. E o meu corpo começou a ficar assim meio, sabe, gripal mesmo, aquela coisa de indisposição. Aí você toma um analgésico, você vai deitar, só que você sente que não está melhorando. Aí eu fui no médico, eu fui no hospital, a minha saturação estava baixíssima, então eles me internaram na hora. Aí eles me entubaram, eu lembro quando o médico perguntou para mim: Esmeralda, nós vamos ter que te entubar. Só lembro que eu perguntei para ele: dói? Ele falou: não, você não vai sentir nada. Por mais que se use máscaras, catéteres, o paciente não consegue ter uma oxigenação adequada. Então, essa é uma das indicações, dentre outros parâmetros, para a intubação orotraqueal. E lá para cá, eu não lembro mais de nada. O pessoal falava: a ECMO te salvou, e eu até então eu não sabia nada disso.
Aí foi que eu fiquei sabendo que essa máquina parece que faz o pulmão e o coração trabalharem. E dizem que as pessoas ficavam 6, 7 dias, até 10 dias, mas eu fiquei 27. Foi onde os médicos chegaram na minha filha e falaram: ela não tem chance. E a doutora Filomena, ela colocou a ECMO de um lado da coxa, aí não deu certo, colocou do outro, não deu certo. Aí foi onde ela colocou aqui no pescoço. Foi aonde começou a reagir. Os médicos falavam, quando passou acho que 10 dias, pode desligar, não adianta, não vai, ela não vou desligar. Sabe, ela confiava, ela é uma deusa. Eu devo muito a ela, essa confiança que ela teve, sabe, de lutar até o fim. Vem cá, ó. Aqui é a gente na simulação. Essa é a minha maravilhosa Dona Esmeralda, 27 dias em ECMO. Essa aqui foi também um sucesso. Eu jurei que eu quero fazer um churrasco para todos os técnicos que me cuidaram. Todos, porque eles foram maravilhosos. Eles foram minha família. Eles foram minha família. Sabe? Minha família mesmo. Tinha hora que eu estava lá no quarto assim, eles chegavam, me punham lá para cima. Sabe? Então, quem salvou minha vida, na verdade, foi Deus, né? Mas a ECMO usou as mãos da Filomena. O Deus usou as mãos dela. Em nenhum momento eu vi essa mulher não tá rindo para mim e não me dando esperança. A ECMO pode ser usada em pessoas de qualquer idade? Pode, até em crianças, né? A primeira que foi utilizada aqui foi em 1975, num bebê, né? How's my heart today? Good. Good. I mean, I have asthma, kind of acts up every once in a while, but other than that, doing good. I was born in Orange County, California in 1975. My mom came over the border to have me, and when she was at the hospital, she found out that I had a lot of health problems, so I didn't get like enough oxygen to my heart. So she had a hard time understanding because she only spoke Spanish and not English. So it's kind of hard to explain to her what was going on with her baby. I would love to get more and more involved with the ECMO. I had shared this with Dr. Bartlett before COVID hit, start coming around and start speaking more with all the ECMO families, and start traveling and coming, and giving them, like you said, giving them that hope, that inspiration. Like, I'm the one that survived. I'm the one that can, show them that you guys can live a very healthy life. There's nothing to be worried about. And, I know some families are very scared because of their children. So I would love to go around to like the pediatricians and the pediatrics and start talking to the kids. No Sistema Único de Saúde, no SUS, nós não temos disponível, é isso? Ou tem? O SUS, ele não tem isso disponibilizado para todos os hospitais. Na Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, existem algumas unidades que são referenciadas para isso. Por exemplo, aqui no INCOR, na UTI respiratória, na UTI de Covid daqui da instituição, nós temos equipes treinadas para isso. Então, quando detectamos através do sistema CROSS, que é o que referencia os doentes para cá, casos mais graves, a nossa equipe vai daqui de ambulância, de helicóptero, canula, instala a ECMO no hospital de origem e traz o paciente para cá para fazer o tratamento aqui, por exemplo, na nossa instituição INCOR, ou nas UTIs do HC, ou nas UTIs de hospitais que são referenciados para isso.
Muita expectativa, é muita saudade. Aí ele me ligou e falou que tinha uma boa notícia. Muita expectativa, é muita saudade. Aí ele me ligou e falou que tinha uma boa notícia. Aí eu falei, o quê? Eu já fiquei tremendo, eu já comecei a chorar. Aí ele falou, eles acham que acharam um coração, eles foram lá ver se é compatível comigo. Ele não estava acreditando, ele tava não querendo colocar tanta expectativa porque ele tinha medo de não ser 100% compatível e se decepcionar. Hoje modernizou muito a avaliação dos órgãos mesmo à distância. Então hoje as equipes de captação do doador, que eles estão à distância, ha feito uma avaliação bastante confiável, tanto da compatibilidade do órgão como da função e do estado do órgão. O fim de semana, na minha opinião, para eles são os piores dias, porque tem menos gente circulando, porque é o fim de semana que as pessoas, que os familiares geralmente, quando você está em casa, não é o final de semana, é quando você encontra as pessoas. E aí eu falei, vai vir seu coração. Então, quando foi no sábado, apareceu o coração dele. Nossa, quando eu fui contar para ele, foi uma emoção, sim. Olha o que eu trouxe para você. Olha, te prometi. Eu sempre fui alegre, né? Mesmo com o coração antigo, morrendo, estava ali em alegria, estava em tranquilidade, porque eu sabia que algo bom ia acontecer para mim. Muito feliz em ver você feliz. E o que, gente? Muito feliz. Sabe, eu tô... Quando eu acordei da cirurgia, tá tudo dando certo, sendo maravilhoso. Esse hospital é maravilhoso, essas pessoas são maravilhosas, esses médicos são fantásticos, são salvadores de vida mesmo. Temos um serviço de Uber agora aqui no hospital, né? Aí, quem quer vir? Quanto custa? A gente vai cobrar quanto? Daqui até ali na UTI, dá pra cobrar uns R$4. Temos aqui um empreendedor, né? Um coração novo. Se for até a estação, uns 20. Oi, amor. Oi, pai. Oi, meu filho. Como é que você tá? Eu tô bem, graças a Deus. Que bom. Tô ótimo. E aí, ansioso pra vir pra casa? Muito. Ai, nossa. O doutor veio aqui. O doutor que me operou, eu te falei? Não. Como eu te falei, não, né? Não. Então, aí eu perguntei pra ele. Eu falei pra ele, como é que é dar a vida pra uma pessoa de novo, né? Como é que é você
tirar um coração doente e colocar um outro. Ele falou, isso aí pra mim é muito fácil, porque eu já tenho 30 anos que eu faço isso. Eu já me apaixonei por esse coração desde o início, porque já foi o primeiro ato de amor de lá daquela família. Então como que eu não vou me apaixonar, sendo que eles já tiveram o primeiro ato? Assim, eu tô meio tonto ainda, né? Pela potência do que é trocar um coração, né? E aí eu sou muito melhor. A minha respiração tá muito melhor. Meu jeito de falar, meu jeito de pôr o pé no chão, a força da minha respiração, a força que eu sinto para levantar e seguir de novo. Eles me retornaram à vida. Eu tive um pai que ele foi muito doente. E que ele era muito inteligente, mas a gente era muito pobre, não conseguia. Ele não conseguiu ter o melhor tratamento. E eu vi por muitos e muitas dias, e a gente lutando numa fila do SUS, lutando para fazer uma internação, não conseguia. E quantas vezes eu vi eu sofrendo, eu falei, não, eu tenho que mudar essa realidade. Toda vez que eu perco um paciente, eu fico sempre pensando, será que acabou? Até porque eu tenho que confortar uma família. Então, como é confortar a família? É difícil. Você dizer, olha, infelizmente, a gente não conseguiu, mesmo com todos os esforços, a gente não conseguiu que o seu paciente, que o seu familiar, seu pai, seu filho, ele se recuperasse. Ninguém é Deus. O importante é quando um paciente morre e a gente pensar o que poderia ter sido feito diferente. Quando eu perco um paciente, eu sempre faço uma reflexão. Será que eu podia ter feito diferente para não ter perdido esse paciente? E eu fico dias procurando na minha mente, refazendo os caminhos, revendo. Não é possível que não exista que acabe. Eu não acho que acaba. Eu acho que tem uma outra dimensão, que eu acho que não é corporal, mas eu acho que é espiritual. Essas pessoas vão para essa dimensão. Isso é vida, né? Tudo que é vida é fascinante. Então, isso significa o renascimento, a vida de uma pessoa ali, né? Aliás, de uma pessoa morrendo ou perdendo a vida por qualquer outra razão, enfim, dando a vida para outra pessoa. Isso é uma coisa linda, né? Nós estamos vendo as consequências até, dependendo do grau, muito graves nos meses após Covid. Acidente vascular cerebral, infarto e outras consequências pulmonares, as sequelas pulmonares nos meses após Covid. Tem estudos mostrando, por exemplo, que pacientes graves intubados que tiveram alta, 1/4 deles morrem nos primeiros 6 meses. Então esse assunto, tema síndrome pós-Covid, significa doenças em consequência daquela fase de internação ou fase de tratamento, e que será um problema sério de saúde pública no futuro. Tchau, amor.